Você provavelmente já me ouviu usar o termo Éden dos traders, mas você sabe o que isso significa? Hoje eu vou mostrar para você o que é o Éden dos traders e como utilizar esse famoso indicador, muito usado pelo pessoal da análise técnica, também sob uma ótica quantitativa. Bom, pessoal, meu nome é Rafael Quintanilha, eu sou criador do Quant Brasil e eu quero falar com vocês hoje sobre o Éden dos traders. A primeira vez que eu vi esse termo foi com o Stormer. Se você não conhece, eu recomendo que você acompanhe ele aqui no YouTube. E o Stormer definiu o Éden dos traders como um alinhamento de médias. Tá? Então, nós pensamos que um ativo pode ter uma média curta, de curta duração, e uma média de longa duração. E quando essas médias estão alinhadas, nós dizemos que o ativo está no Éden dos traders. Se essas médias estão alinhadas e ambas subindo, é um Éden dos traders de compra. E se essas médias estão alinhadas, mas ambas descendo, isso seria um Éden dos traders de venda. Por que Éden dos traders? Por que essa notação? Porque isso significa que o ativo está em tendência. As médias estão subindo. O ativo está demonstrando que ele quer ir naquela direção. Então, se você usa isso como um filtro de tendência, você pode aplicar estratégias quando o ativo mostrar, quando um ativo específico estiver nessa condição. Então, eu quero muito comprar um determinado ativo que está numa tendência forte, por exemplo, no Éden dos traders de compra. Então, eu busco esse ativo formar um sinal comprador, identifico que ele está nessa condição do mercado e opero com muito mais tranquilidade, porque aí eu sei que ele está naquela tendência para cima, beleza? Se as médias por acaso não estiverem alinhadas, uma para cima, outra para baixo, outra para baixo, outra para cima, então o ativo está sem tendência, tá? Não está em nenhum Éden dos traders. Você pode identificar os Éden dos traders de forma bastante fácil indo no site do Quant Brasil, clicando em listas e selecionando Éden dos traders, beleza? Aqui você vai descobrir todos os ativos que estão nessa condição do mercado, atualizado frequentemente no nosso site. E reparem que o Éden dos traders, como definido pelo Storm, utiliza a média móvel exponencial de 8 como a média curta e a média móvel exponencial de 80 como a média longa. Ah, Rafael, precisa ser essas médias? Não. Na verdade, o conceito é uma média curta e uma média longa apontadas na mesma direção. O Storm, né, como definiu o Éden dos traders usando essas médias, costuma utilizar elas e nós utilizamos aqui também, né, por ser bastante eficiente. Mas se você quiser testar o seu Éden dos traders com uma combinação diferente de médias, ou até adicionando outra média, uma intermediária, por exemplo, fique à vontade. O conceito para filtrar a tendência é essa: duas médias apontando na mesma direção, seja para cima ou para baixo, sendo para cima Éden dos traders de compra, sendo para baixo Éden dos traders de venda. Beleza? Então aqui são os ativos que estão no Éden dos traders de hoje. E vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, em Magalu, MGLU 3. Então vamos lá para o Profit, abrir aqui. Aqui eu estou em AMER 3, mas vamos dar uma olhada em MGLU. Deixa eu limpar esses estudos aqui. E beleza. Essa é a movimentação de Magalu. Como que nós podemos saber se ela está realmente no Éden dos traders ou não? Então aqui você estando no Profit, você pode vir aqui, inserir indicador, procurar por média móvel, e aí coloca aqui mesmo o gráfico. Ele vai te pedir para selecionar, colocar primeiro uma de 8 dias, e de novo selecionar e vamos colocar uma de 80 dias, tá? Colocar OK. Então aqui as duas médias. Beleza? Essa aqui é de 80, então vamos deixar. Aqui elas estão aritméticas, né? Então vamos mudar primeiro para exponencial, tanto aqui quanto aqui. A exponencial dá mais peso nos valores recentes, tá? E vamos trocar de cor aqui. Eu gosto de deixar a de 80, que é uma média mais poderosa, né? Uma média mais forte, porque naturalmente, quanto mais tempo, mais forte a média. Vamos deixar aqui no vermelho um pouco mais grosso e vamos colocar aqui a exponencial de 8 num branco mais fino, porque essa é uma média mais volátil, né? Uma média que muda de direção mais fácil. Então, se vocês verem aqui, de fato, a média de 8, deixa eu aumentar um pouquinho aqui a espessura da de 8. De fato, a de 8 está virada para cima e a de 80 está ligeiramente virando para cima aqui, né? Tá meio flat,
virando para cima, mas né, o movimento de Magalu caiu reto e agora sim virando. E aqui a gente pode entender sim, o ativo no Eden dos traders, que a média de 8 está para cima, a média de 80 está para cima, embora apenas ligeiramente. Mas sim, o ativo aqui está numa condição que me demonstra que ele pode continuar fazendo sinais de alta. Então aqui, por exemplo, nós tivemos um PFR, um preço de fechamento de reversão, agora um, dois, três. Né? Então você começa a buscar por sinais de compra, já que aquele ativo está mostrando que ele está indo para aquela direção. Vamos dar uma olhada se a gente tem algum outro exemplo aqui de ativo no Eden dos traders. Nós temos, por exemplo, Petrobras. Vamos dar uma olhada aqui em Petrobras. Né? Petrobras, um ativo que todo mundo gosta. E tá aqui, ó. Vamos dar uma limpada aqui nos estudos. Esse aqui tá bem mais claro, né? Bem mais claro o Eden dos traders aqui. Olha como a média de 8 reta, acompanhando o movimento do papel bastante forte. E a de 80 também. Então veja que a partir do momento que o ativo aqui ó, entrou no Eden dos traders, né? Virou para cima a média de 8 com a de 80 aqui subindo. Você vê que o ativo foi. Várias oportunidades de trade que aconteceram aqui que foram bem sucedidas. Aqui nós tivemos uma trap, 1, 2, 3, um inside bar, outro inside bar. Aqui a gente formou outro inside bar, né? Aqui mais uma trap, um PFR. Então aqui vários sinais que foram sendo formados em Petrobras que, por estar no Eden dos traders de compra, você poderia pensar que é uma grande oportunidade de você entrar no ativo. Beleza? Entendido o Eden dos traders, pessoal? Então, repetindo, média de 8, média de 80, ambas exponenciais, apontadas para cima, Eden dos traders de compra. Vamos dar uma olhada agora nos ativos que estão formando Eden dos traders de venda. Você pode vir aqui no screen do Quant Brasil e alterar de compra para venda e vão aparecer vários outros ativos aqui. Você pode ordenar pela maior distância das médias, né? Então eu quero aquele ativo que está na linha dos traders, mas talvez aquele que não está muito esticado, né? Aquele ativo que fugiu muito da média, você pode evitar. Então você pode usar a ordenação aqui do Quant Brasil para achar esse tipo de situação também. Então temos aqui, por exemplo, ESPA 3. Vamos dar uma olhada em ESPA 3, qual é a condição desse ativo e, de fato, né, tá aqui de novo, claramente, um Eden dos traders de venda. Por quê? Porque agora a média de 8 está caindo e a média de 80 está caindo. Como essas duas médias estão caindo, eu passo a entender que esse ativo está numa tendência de baixa e busco sinais de baixa. Né? Então, por exemplo, nós tivemos aqui um 1, 2, 3 de venda, né? Um topo mais alto. Agora a gente está formando um outro 1, 2, 3, mas aqui no caso seria de compra, né? Então poderia até pensar, beleza, formei 1, 2, 3 de compra, não vou entrar porque esse ativo está numa tendência de baixa. Então pode até servir de filtro para você não fazer o trade. Lembrando que muitas vezes não operar também é operar. Então não estou fazendo nada, decidi não fazer nada por causa dessa condição do mercado. Beleza? Tranquilo, pessoal? Deu para entender que o Eden dos traders de venda caindo as duas médias. Vamos só para arrematar, pegar mais um exemplo aqui. PET 3, por exemplo. PET 3 também também está no Eden dos traders de venda. Então vamos conferir aqui. E de fato, limpar esses estudos, de fato o PET 3, aqui com a média de 8 caindo e a média de 80 caindo, é um ativo que você pode pensar em operar na ponta da venda. Aqui ele está formando 1, 2, 3 de compra, que você pode descartar, ou você pode entender isso aqui como um inside bar. Né? Um inside bar que você pode pensar que isso aqui é um repique e na perda da mínima você pode entrar vendido. Pessoal, o Eden dos traders é um filtro, tá? Entendam ele como um filtro, uma forma de você entender se vale a pena você operar aquele determinado ativo na ponta da compra ou na ponta da venda. Seja amigo da tendência, opere na direção da tendência. Use o Eden dos traders para te ajudar nisso, tá? Se você quiser buscar os ativos que estão no Eden dos traders, você pode rapidamente ver isso lá no screen do Quant Brasil. E você também pode usar isso como filtro em algumas das nossas estratégias. Então, se a gente voltar lá para o Quant Brasil, né, e for no simulador de backtests, você vai ver que diversas estratégias têm como filtro o Eden dos traders. Então, por exemplo, 1, 2, 3 de compra, né? O inside bar, o que mais? O shark. São todas estratégias que você pode buscar elas operando apenas no
é dentro dos traders. Um PFR de venda, de compra, todos esses de compra ou de venda. Por quê? Porque são estratégias de tendência. Por serem estratégias de tendência, você pode buscar, né, o momento onde aquele ativo está naquela tendência para efetuar o trade. Tem um porém, entretanto, quando você vai usar o Eden dos Trades. Vamos ver como exemplo aqui. A gente deu uma olhada. Temos aqui Patch 3, beleza? Vamos dar uma olhada aqui em Patch 3, nesse inside bar de venda, tá? Então, o Patch 3 está no inside bar de venda no Eden dos Traders. Então, vamos aqui no inside bar de venda. Vamos selecionar o diário. Vamos selecionar Patch 3. E vamos colocar aqui um risco de 5 mil, para um capital de 100 mil, que seria 5%. E vamos operar aqui normalmente, por exemplo, na perda da mínima, com um fator de risco de 1 para 1, com stop na máxima ali, tudo candle 2. Se você ainda não viu os nossos vídeos sobre Inside Bar, dá uma olhada que nós já falamos sobre Inside Bar aqui no canal. Esse é o resultado do backtest de Patch 3 no Inside Bar. Vocês vejam que em 2 anos tivemos 29 operações com 55% de acerto. Vamos colocar agora o filtro do Eden dos Traders. Tá? Colocando o filtro do Eden dos Traders, o que vai acontecer? Nós tivemos menos da metade das operações, praticamente 1/3. E vocês vejam que nem sempre, apesar da taxa de acerto ter se mantido igual nesse caso, o resultado até foi pior. Mas qual que é o efeito prático aqui, pessoal? O Eden dos Traders, por ser um filtro, vai diminuir a quantidade de sinais que vai dar, né? Então tenha isso bem em mente quando você rodar os seus backtests utilizando o filtro do Eden dos Traders. Se você colocar esse Eden dos Traders num ativo ou num sinal que vai dar, que acontece poucas vezes, num período que acontece pouco, você não vai ter uma estatística significativa para se basear, tá? Você pode até usar isso como, né, como um parâmetro, mas não como se basear estatisticamente, porque são poucas operações. Uma saída para isso é você operar em time frames menores. Então, se eu usar aqui, em vez do diário, eu olhar aqui, por exemplo, 60 minutos, né, e rodar aqui essa estratégia do inside bar de venda no mesmo período, né, nos 60 minutos, tá aqui o resultado no inside bar de venda. Ó, vejam que deu 244 operações ao longo desses 2 anos. Eu posso aqui, se eu tiver mais ou menos metade deles no Eden do State de venda, eu ainda vou continuar tendo uma estatística mais interessante. Então tá aqui, realmente caiu bem, né? De novo, quase 1/3. Já tem um pouco mais de relevância, porque, né, nós temos uma quantidade de trade maior. Então vejam como, né, nós diminuímos bastante a quantidade de operações, a taxa de acerto aqui 65%, o EV 0,22% e o drawdown 7%, um drawdown bem menor do que quando a gente tinha tirado o filtro. De tirar o filtro aqui do Eden dos Traders, você vê que a taxa de acerto até acabou ficando parecida, né? Mas o drawdown melhorou bastante, nosso EV melhorou um pouquinho mais, mas agora nós nos garantimos de estar operando na tendência, porém sabendo que isso foi num time frame menor. Se você fizer isso no diário ou em uma data em períodos que não sejam tão longos, você não vai ter uma significância estatística relevante. Certo, pessoal? Se você quer operar as estratégias com esse olhar quantitativo, usando o Eden dos Traders como filtro, entra no Quant Brasil, lembrando, quantbrasil.com.br. Você tem o screening, onde você pode achar os ativos que estão nessa tendência. Você tem backtests, onde você pode testar qual foi o comportamento dos ativos quando estava no Eden dos Traders, tanto de compra quanto de venda. E se você for assinante premium, você pode também testar em time frames menores e sem restrição de data, o que é importantíssimo para você ter uma significância estatística dos seus backtests. Então, um combo bastante interessante que as pessoas gostam de fazer no Quant Brasil é buscar time frames menores, buscar outros ativos e colocar aquele filtro de tendência que, se fosse num diário ou se fosse num período mais curto, você teria poucos sinais, mas que operando no intradiário, com esse filtro de tendência, você tem sinais que sejam significativos estatisticamente e que estão apontando na direção do seu ativo em tendência. Beleza, pessoal? Então, era isso que eu tinha para vocês sobre o Eden dos Traders. Se você ainda não nos segue no Instagram nem no Twitter, vai lá, @quant_Brasil em ambas as redes sociais. Segue a gente no YouTube, deixa o seu like, seu comentário e até a próxima.